Irmãos e irmãs, boa noite. Intenções da Santa Missa. Isabel Cândido pede oração pelo fim da pandemia do coronavírus. Maria Alcântara pede a proteção por toda a sua família. Aparecida Silva pede a proteção por toda a sua família. Orações para as famílias de Valdo Nazário, Céu Oliver, Francisca Lima Souza, Maria José de Moraes, Alci, Graça Santana, Marli Victor, Fátima de Jesus, Ana Naí, Aninha Melo, Genovefa Cielinski, Luciene Pereira, Valda Melo, Maria Neide, Belizarina Alves, Josenísia Oliveira, Lia Quinderessa Abadia, Antônia Apolônio, Rosália Fernandes, Lucineile Barros Lima e Neuza Barros. Rezemos também por todos os profissionais da saúde, por todos os autônomos. Rezemos pedindo a intercessão de São José pelo fim da pandemia do Covid-19. Rezemos pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas. Com muita alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos na oitava da Páscoa e durante essa oitava da Páscoa nós contemplamos o amor infinito de Deus para conosco. Amor, com amor se paga. O pecado é a negação do amor. É o não que nós dizemos ao amor de Deus por nós. Contritos, arrependidos, vamos pedir perdão a Deus para dignamente podermos celebrar estes santos mistérios. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste
de ser levantado da terra para atrair-nos a vós. Tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Façamos agora, nós apresentemos nossas intenções particulares. Transborde, ó Deus, em nossas almas a graça dos sacramentos pascais, para que, tendo-nos introduzidos no caminho da salvação, nos torneis dignos dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus,
libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne pousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos, pois, a festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão.
Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele dá continuidade ao Evangelho da Vigília Pascal, do sábado à noite, quando nós celebrávamos. E ainda pega um finalzinho do Evangelho da Vigília, é o início do Evangelho de hoje, onde diz que 3 posturas, 3 sentimentos e atitudes tiveram as mulheres diante da experiência do ressuscitado, a ida delas ao túmulo, vendo-o vazio e encontrando-se com Jesus. Primeira atitude, medo. Segunda atitude, alegria. Terceira atitude, pressa. Portanto, dois sentimentos e uma atitude, uma ação, né? O medo poderia deixá-las estáticas, mas elas sentiram, movidas pela profunda alegria, a necessidade de correr para anunciar, a necessidade de tornar um ato breve, a brevidade do anúncio, a brevidade falar da ressurreição, de comunicar aos discípulos o fato, o acontecido. Portanto, este também deve ser o nosso sentimento. O medo, ele é natural para quando há um compromisso muito sério, diante de uma seriedade. E aí podemos pensar, por exemplo, no dia do matrimônio de vocês. Houve com certeza sentimento para aqueles que são casados, um sentimento de medo, movido por um amor. Estavam ali porque amavam, queriam o matrimônio, mas ao mesmo tempo, aquele momento era um momento de muitas perguntas, de entrar na igreja de Deus para receber o sacramento do matrimônio, perguntas, dúvidas, receios de como será a vida 2. Pois bem, para eles, para os discípulos, também existia esse sentimento negativo, não diria de dúvida absoluta sobre o ressuscitado. Não era a dúvida quanto à ressurreição, como vamos viver com a ressurreição de Jesus, como vamos conviver com essa realidade que nos é desconhecida, que nos é absolutamente nova. Então, essa é a primeira atitude do medo, né? Segunda, o desejo de anunciar. E isso está bem, vamos dizer, esmiuçado, embora nas entrelinhas, com a atitude delas diante de Jesus, abraçar os pés do ressuscitado. Quando elas abraçaram os pés de Jesus, podemos dizer claramente que se trata de uma atitude de cuidar dos pés do caminheiro, fazer com que nós possamos caminhar com Cristo e caminhar com os pés daqueles que se faz missionário do amor. E nós, ao abraçarmos os pés de Jesus, estamos dizendo: quero ter os mesmos pés para caminhar, quero ter a mesma ousadia de poder proclamar o reino de Deus, quero ter a
convicção em dilatar o Evangelho de Cristo para todo mundo. E, por fim, a alegria. A alegria que é uma alegria contagiante. É uma alegria que, mesmo aqueles que duvidavam, tinham medo, ou dúvida, incerteza, eles também se sentiam contagiados pela alegria do ressuscitado. Nós, inclusive, vamos ter futuramente, proximamente, algumas leituras onde há conversão de pessoas diante da alegria, diante do clima de muita festa, pessoas que se convertem, creem vivamente na ressurreição de Cristo entre os judeus. Mas hoje não é o caso. Hoje existe uma atitude extremamente perversa dos judeus. Assim como eles compraram Judas vendeu para os judeus a vida de Cristo, também eles compraram a ressurreição de Cristo. Comprar para não levar a uma conversão das pessoas. Eles compraram os soldados romanos para que os soldados inventassem uma mentira. Portanto, a verdade do ressuscitado diante da mentira da humanidade, dos homens. A perversão dos homens que não querem encarar a verdade do ressuscitado. E aí o Evangelho até faz questão de dizer, Mateus faz questão de dizer que essa mentira foi propagada até os dias de hoje. Ou seja, que os discípulos foram ao túmulo, roubaram Jesus e depois disseram que ele havia ressuscitado. Dito isto, e não convém que nós fiquemos aqui filosofando essa mentira dos soldados, vamos dizer, da cúpula das autoridades da época, dentre os judeus, de comprar os soldados para inventar uma bela mentira, que não é nada bela, é extremamente desastrosa, o afronto a Deus. Será que nós, nesse tempo de Páscoa, ainda não continuamos afrontando a verdade do ressuscitado? Será que entre nós não ficamos nutrindo sentimentos imaginados, fantasiosos a respeito do ressuscitado? Será que nós estamos convencidos de que Cristo ressuscitou e com Ele eu ressuscitei? E aí, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vem mostrar a convicção que tinham os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, o grupo dos 12, a convicção deles de viver a certeza da ressurreição, que não era só a ressurreição do Cristo, de Deus, mas a ressurreição da humanidade, a ressurreição da igreja, a ressurreição deles, dos discípulos, que ressuscitavam com Cristo. E São Pedro toma a palavra para fazer esse anúncio. Pedro como o representante, o chefe da igreja. Pedro como o Papa, agora toma a palavra e começa já a fazer o anúncio, assumir como o báculo de Cristo. O báculo do ressuscitado é assumido por Pedro. E Pedro começa a dar suas catequeses, fazer suas catequeses, seus ensinamentos, a partir das convicções e das experiências da comunidade cristã que viveu a ressurreição de Jesus. Diz Pedro, homens de Israel. Portanto, ele não fala só para os cristãos, porque a ressurreição é um dado universal. Cristo ressuscitou pela humanidade inteira e não apenas para os cristãos. Então, Pedro já começa um discurso na universalidade, para que compreendamos que a ressurreição é universal. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós,
pelos milagres, prodígios, sinais. Então ele está fazendo toda uma trajetória da vida pública de Jesus, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Ele apresenta também o pecado, ao anunciar, ele apresenta o pecado do povo de Israel. Vocês, ele está dando uma catequese, diz, mas vocês também o mataram. Ensinar que nós hoje, ao fazermos o anúncio da ressurreição, não temos que pensar também se não estamos matando Jesus, matando sem permitir que ele ressuscite. Eu mato meu Jesus, meu Deus, não quando eu ignoro, tão somente ignoro que o fato da ressurreição, só quando eu não creio plenamente neste mistério de ressurreição, mas quando eu me fecho a qualquer acontecimento na vida do meu irmão, eu estou ignorando a ressurreição. Quando em mim falta a sensibilidade de vida, ceder para o outro, ser também o outro, permitir que o outro possa viver como outro e não como minha imagem e semelhança. Quando eu me prendo à bobagem, às tolices da vida, deixando o essencial para viver o periférico. Quando eu não sou capaz de saber, no faro da fé, distinguir o que é essencial para viver a fé e começo a botar adorno nessa fé que não é da fé, adornos inventados, invenção. Deus não inventou o mundo porque ele tinha um projeto claro para o mundo, ele criou. Mas nós, como não temos projeto claro, muitas vezes de vida, nós inventamos coisa. E ao inventarmos coisa, isso nem sempre condiz com a essência daquilo que nós falamos. Então, que nós possamos cada vez mais, na convicção da fé no ressuscitado, possamos saber distinguir o que é ressurreição do que é morte. O que é ressuscitar do que é a treva. Que eu não queira me acomodar no mundo de treva falando de ressurreição. Eu me acomodo no mundo de treva quando em mim não há transformação de vida. Quando eu não me permito ser iluminado na minha interioridade pelo Cristo ressuscitado. Quando a luz de Cristo não me atinge, porque eu estou blindado para ela. Quando eu fico blindado para a luz de Cristo, significa que eu estou aberto para as trevas do mundo. E quando eu estou aberto para as trevas do mundo, vai prevalecer na minha vida a escuridão. Vai prevalecer na minha vida a indiferença. Vai prevalecer na minha vida a angústia, o tédio, a aspereza, o desencanto, a desesperança. E nós estamos num período, nesse tempo de quarentena, onde o encantamento e a esperança devem nos mover junto com a ressurreição. Se a ressurreição não traz em nós uma perspectiva de esperança, nós ficaremos certamente poucos dias ainda em quarentena e vamos começar a andar de rua acima a rua abaixo. Nós vamos, perdendo a esperança, ficar angustiados. E angustiados começa a suscitar sentimentos de depressão, de profundo dessabor com a vida. E desse dessabor com a vida, a relação interpessoal também fica comprometida. Peçamos ao ressuscitado que saibamos viver em profundidade a dimensão da ressurreição esperançosa, viver a experiência da ressurreição que nos cria um profundo sentimento de esperança. Viver a esperança de que a luz já existe no meio de nós e que nós vamos nos abrir para esta luz, deixarmos-nos contagiar pela luz do ressuscitado,
e contagiados pela luz do ressuscitado, vivermos a vida com a leveza, com a beleza que o Senhor Deus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora fiquemos de pé para fazer nossas preces a Deus. Irmãos e irmãs, a pregação dos apóstolos centra-se desde o início no mistério da fé, que é morte e ressurreição de Jesus. Oremos àquele que pela ressurreição venceu a morte, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado contagie de tal forma a Igreja inteira, que ela a proclame como Pedro e os 11 apóstolos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos seus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado, notícia alegre no coração de Madalena, vença o temor de cada irmão e cada irmã, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações dos que vacilam e reanime os que se sentem mais deprimidos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Continue fazendo suas preces ao Senhor. Coloquemos nas mãos de Deus com a igreja toda, com esta oração. Senhor Jesus, que fostes morto e estais vivo, fazei que andemos sempre junto de vós, para aprendermos os vossos caminhos. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador.
Orai, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão da fé e pelo santo batismo, consigamos a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Se você tem a liturgia das horas diária em casa, vamos rezar a oração eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Cada um lembre agora dos seus entes queridos e peça ao ressuscitado que os acolha entre os eleitos de Deus. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Neste Pai Nosso, vamos cada um pensar no firme propósito de não perdermos a esperança, a necessidade de uma alegria intensa, o não ter medo e a urgência do anúncio. A urgência do anúncio agora dentro da nossa família, dentro de nossa casa. Gostaria também de apresentar ao Senhor todos os seminaristas da nossa Diocese de Crato, sejam eles propedeutas, os que estão no período do discipulado e os que estão no tempo da configuração a Jesus. Que todos possam, nutridos pelo entusiasmo da fé, serem fiéis à sua vocação e poder prontamente dizer ao Mestre todos os dias: eis-me aqui, Senhor, quero viver a tua ressurreição, proporcionando um mundo sempre mais justo, fraterno, para todos os nossos irmãos. Com muita confiança rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo,
a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Ei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o ressuscitado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E aí de casa você agora fará sua comunhão espiritual. Traga também para junto de você, no Cristo Eucarístico, que você vai comungar, as pessoas amadas, as pessoas que você quer bem e que estão distantes, com as quais você tem saudades, sente saudades. Aquelas pessoas que você gostaria de dar um grande abraço. Se confraternize no banquete do Senhor. Ele é o pão vivo, descido do céu, é o pão da alegria, é o pão da fé, é o pão da esperança. Todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega um pequenino. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro.
Oremos. Transborde, ó Deus, em nossas almas, a graça dos sacramentos pascais, para que, tendo-nos introduzido no caminho da salvação, nos torneis dignos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao término desta Santa Eucaristia, vamos confiar toda essa situação de pandemia mundial, mas também nacional, local, nas mãos de nossa Mãe, a Virgem Maria. Mãe que cuidou, mãe que esteve ao lado de seu Filho Jesus, nas turbulações, nos momentos mais gritantes do seu Filho, que foi a cruz, o Calvário, o portar, conduzir, carregar a cruz em um monte, na subida. Que nós também possamos subir nosso monte para superarmos esse tempo de pandemia com a presença amorosa e graciosa de nossa Mãe, a Virgem Maria. Então, voltemos nosso olhar para a Mãe, nossa Mãe do Céu, que aqui está representada por esta imagem, e juntos vamos saudá-la com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria, Mãe dos cristãos, rogai por nós. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Maria, Mãe da saúde, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria, de São José, o provedor das famílias, aquele que cuida de cada lar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos às 18 horas para a nossa Santa Eucaristia. Fique em casa e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor.